Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o 7º episódio da série O Juízo. E aqui nesse canal no qual eu falo sobre o reino, história e identidade, né? E que a jornada de Isaac pode contribuir para essa série e para o que eu falo aqui, né? Sobre história, sobre o reino e sobre identidade. Abraão é a continuidade não só de Abraão, mas da promessa de Deus. Ele é a sucessão de Abraão, né? Mas essa sucessão tem que estar de acordo com a promessa de Deus. E Isaac é o filho da promessa. E no qual eu quero dar destaque é que os patriarcas, né? Eles não são chamados para ser juízes. Eles são chamados para ser pais. Por isso que eles são chamados patriarcas e não juízes, não é mesmo? Pai, o que o pai faz? O pai, ele abençoa. O pai, ele cuida. O pai, ele abençoa. O pai nunca amaldiçoa. E nós, filhos de Deus, ou pais, sempre abençoamos e nunca amaldiçoamos. Não é verdade? Nós somos chamados, assim como Abraão, a abençoar. Deus sim nos abençoa, assim como Deus abençoou Abraão. Somos chamados a abençoar, assim como Deus chamou Abraão, ser tu uma bênção. Não foi isso que Deus disse? Mas depende e cabe a Deus abençoar outros quando nos abençoa, não é mesmo? Foi essa a palavra que Deus disse. Abençoarei aqueles que te abençoares. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares. Mas cabe a Deus amaldiçoar, não nós. Deus não nos chamou para ser juízes, não é mesmo? Nem os patriarcas. É claro que tem um livro de juízes no qual Deus levanta juízes para o povo de Israel para livrar dos seus inimigos que o afligia, não é mesmo? Mas não, mas são todos juízes? Não. Então, é isso que eu quero trazer para esse vídeo aqui. A história de Isaac pode contribuir de acordo com seus dois filhos, Jacó e Esaú. Não é que um foi abençoado que o outro foi amaldiçoado. Não, os dois foram abençoados. Claro, um foi a continuidade da promessa especial de Deus que iniciou com Abraão. Isaac é a continuidade que sucedeu a Jacó e não a Esaú. E a palavra é esta, que está lá com, se eu não me engano, Malaquias capítulo 1, verso 2, se eu não me engano. Amei Jacó e aborreci Esaú. Outras traduções traz um sentido melhor, interpretativo, não foge da, né, que usa a palavra desprezou. Essa palavra eu acho muito boa. Na minha tradução tá, não sei qual é a sua tradução, se é a palavra desprezou ou aborreceu, né? Pois bem, eu vou usar essa palavra desprezou. E quanto a, por exemplo, a palavra aborreceu, é que não que Deus tenha amado menos ou não amado. É que a melhor maneira que você possa entender aqui é que Deus ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Mas esse escolheu aqui não é questão de salvação. É sobre a promessa. A promessa evoca o quê? A promessa evoca a vocação, a missão e a aliança. A aliança tem a ver com relacionamento. A vocação é abençoar, né? E também evoca também representatividade, né? Nós somos chamados a ser a imagem do Filho de Deus.
Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para ser perfeito. Então engloba isso. Vocação, missão. A missão tem: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a missão. A vocação é ser uma bênção a todos. É uma função. E não é Deus escolhe para ser salvo. Não. Deus não só salva um povo. Deus chama um povo e põe nele para canalizar a salvação. É por meio Deus usa um povo para alcançar todas as nações. Entende? Deus usa uma família para abençoar todas as famílias. Pois bem, falando nisso, o que a gente vê com a família de Isaac? Esse casal, Isaac e Rebeca. Verso 21 do capítulo 25, verso 21. Isaac ora ao Senhor porque sua esposa é estéril. Deus ouve a sua oração, atende e abençoa. Abençoa com 2 filhos, mas houve um conflito no seu ventre. E ela, Rebeca, ao não saber o que está acontecendo com ela, consulta ao Senhor, busca ao Senhor e Deus fala. Deus revela: o que está acontecendo com você é que esse povo é 2 nações que se dividirão. São um povo, não é só uma pessoa, não são só seus 2 filhos, né? Estou parafraseando aqui para que você possa entender do que Deus está falando nessas palavras. A profecia não só de pessoas, mas de um povo. E o que Deus diz mais? Que um é mais forte do que o outro, e que o mais velho servirá o mais moço. Pois bem. E assim, Rebeca e Isaac, guarda isso no coração. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é esta: Deus amou Jacó. Ele escolheu. E Deus não amou. Não é que Deus não tenha amado. Deus aborreceu. Deus não escolheu Esaú. E a melhor tradução, não sei qual é a sua, é a palavra desprezou. Por quê? Porque Isaac, ele ama seu filho Esaú. Mas por quê? Porque ele é um perito em caça, ele faz a comida saborosa com a sua caça, e ele ama essa comida. E assim ama também ele. Não é porque ele não tenha amado Jacó, não, é só uma preferência, sabe? Talvez você que é pai, talvez tenha uma preferência para o seu filho, talvez você nem faz essa distinção. Mas nós humanos o fazemos. E eu não quero falar aqui sobre o que é certo, colocar sobre isso, mas é que as nossas preferências não têm peso sobre quanto que Deus falou. Sobre o que Deus faz. Entende? É que Jacó, ele está alinhado com ao chamado que Deus tem. Ele está alinhado à promessa. Ele está alinhado à aliança. E o texto aqui do verso 27 a 25, Isaac ama seu filho Esaú. Rebeca já ama Jacó. Aqui o texto está nos apresentando as preferências dos pais. E aí teve um dia no qual Esaú volta da caça, exausto. E aí Jacó é oportunista, usa essa oportunidade para vender um prato de lentilha em troca do direito de progenitura, que era direito de Esaú, mas Jacó compra. E aí o que o texto nos apresenta aqui? Esaú não vale. Ele fala assim: o que me vale o direito da progenitura se eu estou exausto, se eu estou pronta de morrer? Ou seja, ele não coloca valor isso. Pelo contrário, o texto nos apresenta que Esaú despreza.
o seu direito à progenitura. Ele coloca como secundário, como algo não muito importante. Mas diferente de Jacó, ele tem isso como muito importante, mesmo que não é direito seu, e mesmo que o seu pai tenha preferência por ele. Mas parece que eu tenho um pouco mais de consciência quanto à palavra de Deus revelada. Rebeca, no caso, ela tem consciência e até intervém de uma forma totalmente errada no capítulo 27. Então a gente apresenta aqui a preferência dos pais, mas e qual é a relação que os filhos têm? É que um despreza e o outro dá valor, valoriza e quer. Ele faz isso desde o ventre. Ele briga para nascer primeiro. Entende? Mas no verso 26, aqui, Isaac é muito abençoado. Muito, muito. Mas o texto apresenta primeiramente em que houve fome na terra. Igual nos tempos de Abraão. Mas Abraão foi para o Egito. Deus fala para Isaac, não vai para o Egito. Não depende do Egito. Eu vou te abençoar. Onde você está. Deus abençoa, ele prospera, ele fica rico. Mas acompanha muitas bênçãos, acompanha muitos conflitos. Mas o que vence os conflitos é a perseverança e a paciência de Isaac. Mas antes de contar isso, pontuando, é que Isaac faz algo semelhante que faz o seu pai Abraão. Ele sente medo e mente, dizendo que a sua esposa é sua irmã. Quando ele está na terra dos filisteus, em Gerá. O rei Abimeleque vê isso e vê a relação que ele tem de Isaac e Rebeca e vê ele acariciando. E diferente aqui, não quer? É que não é tomada a Rebeca, né? Igual acontece com Abraão. Ele vê e vê que ó, essa daí não é sua irmã, não, essa aí é sua esposa. Por que você mentiu para mim? Ou seja, você vê o padrão de medo, de mentira, de Abimeleque, rei dos filisteus, repreender Isaac. Aconteceu isso também com... A diferença é que a mulher não teve muito drama, porque a mulher não é tomada, né? E não acontece nenhum mal a Abimeleque. Mas ele repreende, ó, poderia ter acontecido algo de mal comigo por causa dessa mentira. Por que você disse isso? Né? Aí fala, porque eu tive medo que você pudesse me matar. E quais são os conflitos, né, que acontecem com Isaac, junto com as bênçãos? É que os filisteus, por inveja de Isaac, porque ele está vendo que ele está prosperando, está enriquecendo, está ficando poderoso, entulha os poços que Abraão cavou. O que Isaac faz? Reabre. E aí, Abimeleque convida Isaac para se retirar da terra. E Isaac vai para o vale e lá ele cava outros poços. E continua o conflito. Mas o conflito é os pastores dos filisteus e os pastores de Isaac. Entre conflito pelo poço. E aí, Abimeleque faz o outro poço e continua o conflito. Até que ele abre mais um poço e aí ele acha um espaço no qual não tem conflito. Ele faz isso por perseverança, irmão. Ele é abençoado, ele encontra inveja, ele encontra medo, porque quando Abimeleque convida Isaac para se retirar, não é por inveja. Quem sente inveja é o povo de Isaac.
Mas por que o rei dos filisteus o expulsa? Por medo, porque ele está ficando poderoso com a sua riqueza. Aí, então, ele encontra que o povo... Sabe que é muito interessante que até chegou a virar piada. Quando você tá na rua andando sozinho, à noite ou de madrugada, encontra um outro homem, já até virou piada que os dois estão com medo um do outro, porque você não sabe quem é esse. A gente desconhece, sabe? É exatamente o que acontece com Isaac e Abimeleque. Isaac sente medo de Abimeleque e dos homens dos filisteus, mente por medo. Abimeleque sente medo, expulsa Isaac, sabe? É isso que acontece. Desse que eu te falei. Dois homens na rua, um de um lado do outro, se encontra, e quando ele se passa, ele fica olhando meio assim de costa para ver se há uma reação de um assalto ou de violência. Os dois estão com medo um do outro, porque desconhece quem é o outro. Entende? Mas Isaac consegue vencer os conflitos pela paciência e pela perseverança. Então, meu irmão, quando você é muito abençoado, pode vir, não significa que não tenha conflito na sua vida. Mas como você vence o conflito? Perseverando e sendo paciente, não entrando em conflito. Quanto tudo quanto depender de você, tenha paz com todos. Não é isso que diz a palavra? Quanto depender de você. E como você vence os conflitos? Sendo paciente. Os frutos do Espírito, não é mesmo? Isaac teve. Pois bem, ao continuar nesse capítulo, Abimeleque, até que enfim que Isaac cava mais um outro poço, também não tem nenhum conflito. Isso é até um testemunho para ele, em Berseba no caso. E aí, Abimeleque vai se procurar, né, Isaac para fazer uma aliança. E aí, sabe o que Isaac faz? Ele repreende Abimeleque. Antes foi Abimeleque que repreendeu ele, agora é Isaac que repreende. Você me expulsou lá. Por que você me odeia? Ele entende assim, que é um ódio. Mas não é ódio, é medo. Sente medo. É humano. Sente medo do Isaac. Pois bem. E aí eles fazem uma aliança, né? Para que um não faça mal ao outro. Para que os dois fiquem em paz. No qual, né? Assim acontece desse capítulo 26. Já no capítulo 27, no qual aqui há um drama muito grande, no qual agora parece que quem assume o protagonismo aqui são os filhos, no qual Isaac decide abençoá-lo. Está decidido, ele decide abençoar seu filho Esaú. Ele fala assim: Esaú, vá lá caçar algum animal para mim, faz a comida saborosa, porque eu já estou ficando velho, não consigo enxergar, quase daqui a pouco eu vou morrer. Antes que eu morra, eu quero te abençoar. Quem ouve isso? Rebeca. Ela interfere. Ela interfere, chama Jacó, fala: seu pai vai abençoar. Ele está decidido. Ele vai abençoar seu irmão Esaú. Então, vai lá, pega um animal, pega um animal, se cobre, pega uma roupa do seu irmão que está aqui em casa, e desse animal que você pegou, eu vou fazer a comida saborosa que o seu pai gosta. Ele interfere. Enquanto Isaac não consulta o Senhor para quem deve suceder, quem é dos dois, Sara não confia. Um não ora, não consulta o Senhor, e o outro não confia no qual Deus poderia intervir
e falar para Isaac: não, não é esse que eu vou abençoar, é Jacó. Mas ela não confiou, não é mesmo? E aí, Isaac, no caso Isaac não, Jacó fala assim: ó, se a gente fizer isso, em vez de ser uma bênção, é uma maldição. Ele está preocupado. Ele fala: ó, não se preocupe porque que não cai sobre você, que cai essa maldição sobre mim, tá bom? E aí a mentira que se torna padrão nos patriarcas, Abraão mente, Isaac mente e também Jacó mente. Mas a mentira não foi só... Parece que ela fica mais incrementada, tem encenação, tem engano. E quando a gente vê que Jacó não somente ele encena, ele engana o seu pai, é claro que não fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Pois aqui, capítulo, nós vê como acontece. Que ele, ao pai suspeitar, ele continua com essa mentira. O pai suspeita: você é Esaú ou Jacó? Porque você está com cheiro até de Esaú, mas você está com a voz de Jacó. Ele fala: não, eu sou Esaú. Então, ele não volta atrás, ele vai até as últimas, sofre as consequências, logicamente, e a gente vai falar isso no próximo, no qual aquele que enganou foi enganado, né? E aqui, né, a gente percebe que quando, ao abençoar, a bênção foi esta. Eu vou até ler para você no capítulo 27, verso 27 também. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou e o cheiro da roupa dele o abençoou e lhe disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, da exuberância da terra e fatura de trigo e de vinho. 29. Que os povos sirvam você, e nações o reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Essas palavras, de onde ele tirou? Não foi só uma revelação. Ele colocou aqui aquilo que Deus falou quando Rebeca consultou ao Senhor na sua gravidez, pelo conflito que havia em seu ventre. Mas lá estava escrito, aquela que não, uma repetição das palavras, mas é tirado de lá. Quando é dito que os povos sirvam você, que as nações o reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos. E os filhos de sua mãe os curvem diante de você. Maldito seja quem amaldiçoar. Bendito seja quem o abençoar. Você lembra que eu falei isso no começo? E de onde ele tirou essa frase? Bendito seja quem amaldiçoar. Foi de Abraão quando eu disse. Mas isso é transmitido para Isaac. Isaac transmite isso para Jacó. Entende? E quando ele pronuncia essas palavras de bênção, é para Jacó. Logicamente que Deus não aprova aqui a encenação, o engano e a mentira. Se usurpando, fingindo que é Esaú. E desonrando o seu pai com mentira. Né? Por quê? Porque eles não confiam na providência de Deus. Deus o revelou, Deus o predestinou para isso. Porque antes de ter nascido, antes de ter feito bem ou mal, Deus destinou. Porque a primeira Deus o conheceu antes de ter nascido. Deus predestina Jacó. Depois o chama. Depois o justifica, glorifica,
justifica e glorifica. Essa é a ordem. Deus conhece, Deus predestina, Deus chama, Deus justifica e Deus glorifica. Entende? E no caso, quando Jacó vai embora e Esaú chega com a caça, e aí Isaac fica surpreso. E a reação de Esaú é que ele insiste em ter pelo menos uma sequer bênção. E seu pai fala, não tem nenhuma. E ele fala, você não tem nenhuma mesmo? E aí é que o pai não amaldiçoa. Pai jamais amaldiçoa. Pai sempre abençoa. E olha as palavras. Esta. Então Isaac, seu pai, disse, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada. Servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá o seu pescoço o jugo dele. Ou seja, houve um espaço aqui, mas ele não sucede a continuidade da promessa. Né? Ele vai morar em um lugar longe, um local que não tem fertilidade, não tem trigo e vinho. Isso fica com o seu irmão. Mas aqui não é maldição. São palavras duras, são palavras duras, mas não é maldição. Pois ainda aí você vai viver da sua espada. E quando você se libertar do seu irmão, do jugo do seu irmão, sacode os seus ombros, sacode o seu pescoço. Ou seja, nessa palavra há uma esperança quanto a nessas palavras de você se virar ao seu irmão. Entende? Há um espaço. Porque em Esaú existe descendência. Ele é abençoado. Mas ele não está adiante. Ele não tem parte na promessa. Não tem. Por quê? Porque Deus o escolheu. Jacó. Porque Deus sabia que ele valorizaria esse direito. Mas aqui Esaú, ele fala algo que é aquilo que ele fez. Que é o verso 35. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio com astúcia, tomou a benção que era sua. Então disse, não é com razão que aquele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de progenitura e agora tomou a benção que era minha. Ou seja, era direito, humanamente dizendo, que ele nasceu primeiro. Mas a palavra de Deus não é esta. Ou seja, aqui não preveste o direito natural, não se sustenta a preferência dos pais. O que sustenta é a palavra de Deus. É a relação como os dois responderam. Um desprezou e foi desprezado. O outro valorizou e não confiando na provisão, não tendo fé que Deus proveria meios para que a bênção seria de Jacó, ele mentiu junto com sua mãe, né? E aí não fica por isso mesmo, como eu falei. E aí no final do verso 47, a mãe percebe que Esaú vai matar o seu irmão quando o seu pai morresse. Ela fica preocupadíssima. Porque é um perigo real, de fato. Esaú estava decidido, estava com ódio a querer matar o seu irmão. Então ela, preocupada, envia ele para a casa do seu irmão Labão. E ter lá uma esposa
Porque ela não quer que perder 2 filhos, porque a amargura que Esaú fez é porque ele se casou com 2 filisteias. Isso está no verso 34 do verso 26. E no final do verso 27, verso 46, então Rebeca disse: Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Éter, tais como estas, as filhas destas terras, de que me servirá a vida. Ou seja, não quero também que você tome mulher dos filisteus. Vai para a casa do meu irmão, você vai lá, vai estar em segurança, seu irmão não vai tentar nada contra você, por você estando longe, e ainda você toma como esposa uma das filhas dele. Você vê que Rebeca aqui, ela toma iniciativa diferente de Isaac, porque Esaú, com 40 anos, toma 2 esposas dos filisteus, de Éter, os filhos de Éter. Na mesma idade, Isaac tem a esposa, Rebeca. Quem faz isso? Quem se preocupa para fazer isso? Foi Abraão, enviando Eliezer a uma jornada para conseguir uma esposa para seu filho Isaac. Isaac não faz nada para contra os seus 2 filhos. Esaú toma iniciativa a ter outras mulheres com a mesma idade. Aqui então não pode entrar em discussão, é que no sentido que, no caso, Abraão arranjou um casamento e que Isaac não queria fazer isso, quebrando, trazendo uma ruptura nessa tradição. Não é essa a discussão. A discussão é que Abraão, maduro o suficiente, preocupado com a continuidade do filho da promessa, parece que Isaac não interveio nada. Tudo ficou sob a direção de Deus. E a direção de Deus quanto a isso não interferiu as preferências humanas, a mentira, o engano e nem o direito natural. Mas o que eu quero dar destaque aqui, que aquele que amargurou, né, os pais, que foi Esaú, foi amargurado. A amargura que ele deu para os pais voltou contra ele. No verso 34. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Porque ele percebeu que ele perdeu. Perdeu o direito da progenitura. Perdeu a bênção da promessa da aliança. Voltou contra ele a amargura. E assim como disse que voltou para Jacó o engano. Mas isso é para outro vídeo, próximo vídeo. Então, você conseguiu entender que pai nunca amaldiçoa. Pai é chamado a abençoar, a cuidar, a proteger. Mas é claro que as suas preferências não se sustentam com aquilo que Deus conheceu, com aquilo que Deus predestinou, com aquilo que Deus chamou e aquilo que Deus justificou e glorificou. Entende? Que às vezes quem assume o protagonismo não é você, às vezes é os filhos. E que às vezes você tem que intervir. Isaac deveria. Eu acredito que deveria, sim. Não interviu para ter um filho para os seus filhos. Quem tomou a iniciativa foi Rebeca.
ela acertou, que ela se preocupou. O filho de Jacó. Mas ele errou quando ela sugeriu mentira. E eu quero que você tenha esse discernimento, meu irmão. Que aquilo que é descrito, a gente tem que discernir aquilo que é prescrito por Deus. Aquilo que é aprovado por Deus. E que Deus ele dirige essas coisas. Entende? Dependendo daquilo que humanamente a gente faz, Deus permanece com a sua palavra. Amém? Então, é isso que a história de Isaac pode contribuir para a série O Juízo. Se você tem gostado dessa série, que você compartilha com outras pessoas. Mas não precisa ser todas. Uma pessoa que você acredita que pode ser abençoada. Abençoa então, por meio desse vídeo, outras pessoas com essa palavra. Olha só. Algo semelhante aqui que Isaac e Jacó fez, né? Honrou, no caso, valorizou a bênção, o direito da progenitura é a palavra que Deus falou com Eli, o sacerdote, lá nos tempos de Samuel. Deus disse assim, no capítulo 2 de 1 Samuel: honrarei aqueles que me honrarem, rejeitarei aqueles que me rejeitarem. E no capítulo 8, quando o povo quer um rei, Deus fala assim para Samuel: Samuel, eles rejeitaram a mim como rei, não você. Eles rejeitaram a mim. E aí no capítulo 15, 16, o capítulo 15 é Deus falando: rejeitei Saul como rei. Deus não rejeitou Saul como pessoa e nem para a salvação. Ele rejeitou Saul como um rei. Ele não era adequado, qualificado, não tinha unção, não tinha o Espírito Santo mais. E aí o verso 16 fala assim: até quando você vai ter pena de Saul? Eu rejeitei ele, porque ele me rejeitou. Ele não mais anda na minha presença. Ele não fará mais o que é certo nem o que é justo. Eu tenho outro rei sobre Israel. Entende, irmão? Então, até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.